Adubeiros Raiz. Dê a sua visão aí. O que você espera do agro para os próximos anos? Eu tenho plena convicção que o Brasil, nos próximos 5 anos, em tudo que eu tenho visto, estudado e conversado, a minha área é network, é fazer network. O network não simplesmente contatinho, como as pessoas acham, né? Que é você abrir uma agenda de telefone e ter um monte de nome lá com um telefone. Mas network é você engajar pessoas, é você se relacionar com elas, é você fazer com que elas entendam quem é você e qual que é o papel delas nessa relação. Network é você conseguir mostrar o valor que cada um tem. Então, como um profissional que trabalha com engajamento de outras pessoas e outras entidades que representam pessoas e setores, eu enxergo nos próximos 5 anos o Brasil se tornando o maior fornecedor de alimentos desse planeta. Eu enxergo o Brasil se tornando o maior responsável pela manutenção da vida. Vai tirar a fome do mundo. Nós temos grandes países que hoje não conseguem produzir por problemas geopolíticos, por problemas de relevo, e eles dependem do Brasil. Então dependem da soja para alimentar os seus animais ou do milho para alimentar os seus animais lá que vai tirar a fome. E eu não vou citar nomes, mas eu vou citar regiões. E se você pega os grandes países asiáticos, que tem bilhões de pessoas lá dentro, numa zona de vulnerabilidade social até pior do que o nosso país, só que são bilhões de pessoas. Se essas bilhões de pessoas não tiver o arroz com pé de frango para comer, sendo que o arroz e o frango somos nós que exportamos, o que vai acontecer com esses grandes governantes? Vai ter uma guerra civil lá dentro. Então por quê? Porque está começando a ter fome. Então o Brasil hoje é o único lugar no planeta que é capaz de produzir comida para essas pessoas. Então eu vejo o Brasil se tornando nos próximos anos o único país, como nação, que vai ser capaz de matar a fome do mundo. E isso é um sinal para que os agricultores, os pecuaristas, os produtores rurais brasileiros se empenhem mais em produzir mais com menos área, produzir mais de forma inteligente, gastando menos para produzir mais. E isso significa empenho, significa planilhar dados, ter informações, procurar crescer, se engajar com seus vizinhos. Tem um termo que eu acho tão chato, sabia? Tem que agricultor muitas vezes tá olhando a sua produção e vendo se ele vai conseguir comprar a fazenda do vizinho, né? Isso é triste, porque se você tiver a chance de comprar a fazenda do seu vizinho, é porque o seu vizinho se lascou, cara. E se o seu vizinho se lascou, pode ser que você se lasque um dia e você tenha que vender. Então, assim, você tem que olhar para o seu vizinho com muito amor e oferecer a tua ajuda para ele. Porque se ele estiver bem, você também vai estar bem. E uma outra coisa que eu preciso também dar um puxão de orelha, na molecada principalmente, é na sucessão. Os agricultores, aí vamos dizer, os produtores estão envelhecendo. E cadê os filhos? Os caras estão achando que é feio vestir uma botina? É feio andar de carro sujo de barro? É feio ter que usar um carro que anda na terra? Que é usar só carro esportivo e usar sapato de bico fino e colocar um jalequinho branco? Então, assim, aprendam que os seus pais é que dão alimento, que levaram essa nação até o lugar onde ela está. E que depende de vocês assumirem o papel deles, né? Então chega de filho de produtor rural hoje ter vergonha de ter um pai agricultor, de ter um pai pecuarista, um pai que fala errado, que fala porta ou que fala qualquer outra coisa. Tem orgulho da sua família, tem orgulho da sua propriedade, tem orgulho porque a sua família produz alimentos para esse mundo. Então pare de achar que a sua felicidade está lá fora. A felicidade está dentro de você fazer a gestão da sua propriedade. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando um grande produtor vem a falecer por idade, a família não sabe o que faz com a propriedade. E daí ela é vendida, picada, incorporada muitas vezes em grandes corporações que já detêm uma área grande de terra porque ela tem o poder de compra. E daí todo aquele trabalho que uma família teve de desbravar uma área, de produzir alimentos, cai por terra e passa para o domínio de uma grande empresa. Então eu desafio efetivamente todo mundo a trabalhar esse processo de sucessão na sua família, para que continuemos assim a produzir alimentos de forma familiar, porque são famílias que produzem. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.